Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, passa a apresentar Luz na Penumbra, programa que leva ao seu coração a mensagem da doutrina espírita. E com vocês, Henrique Parente, para o estudo de obras póstumas. Amigo ouvinte, que alegria mais uma vez estarmos aqui diante dos microfones da Rádio Rio de Janeiro. Eu me chamo Henrique Parente e aqui estamos para refletir, aprender com a doutrina espírita a respeito de assuntos que nos são muito caros, ou seja, muito importantes, porque trazem para nós ou nos aproximam de uma maior liberdade. Isso é algo sem preço, porque eu acho que o sonho e o desejo de todos nós é nos tornarmos cada vez mais livres, mesmo até que a gente não pare para pensar sobre estas coisas. Estamos aí envoltos, numa época tão propícia à reflexão, à figura de Jesus, por conta do Natal. É uma época assim que faz a gente que adotou o cristianismo como a nossa fonte primeira de orientação a respeito das coisas espirituais, e a gente vai aprendendo também com isso que também é uma fonte de aprendizado sobre as coisas materiais também, porque quando a gente pensa em qualidade de vida, pensa em libertação, em liberdade, pensa em Jesus, tudo isso está aí, está presente. A imagem dele, o que ele representa para nós, porque Jesus existiu. Eu digo isso do ponto de vista da existência, do física. Ele não é apenas um espírito desencarnado, um orientador nesse sentido. Ele esteve presente junto a nós aqui e, na verdade, espiritualmente falando, aí sim, ele nunca nos abandonou. Então ele está adiante de todos nós e também diante de todos nós, no sentido de estar próximo, estar à nossa frente, iluminando cada um de nós, a vida de cada um de nós, esperando a liberdade crescer e a compreensão nossa a respeito dessa liberdade e nos estimulando para que a gente possa chegar um dia, e chegaremos, porque ele mesmo disse isso, chegaremos à sua estatura. E aí vamos poder dizer, assim como ele disse, eu e o Pai somos um, cada um de nós também poderíamos dizer isso no sentido pleno, não apenas de boca. A gente pode até dizer isso hoje se a gente quiser, mas na maneira como Jesus disse, aí é um outro momento, é um outro estágio, é um estado mesmo onde há uma união entre eles. Daí essa grande confusão traçada aí pela cristandade a respeito da figura de Jesus e da figura de Deus. Que o assunto que estamos estudando desde o programa passado era a respeito da divindade de Jesus, se a divindade dele fica provada pelos milagres. Então a gente viu no programa passado que não é por aí. Não é pelos milagres que a divindade de Jesus fica provada, de jeito nenhum. Então, nós terminamos com o texto e até vamos ler uma nota do revisor desse livro aqui, dessa no caso, o que eu uso, que é do Herculano Pires. Ele faz um comentário muito importante, pertinente, que nos ajuda, como sempre o Herculano fez, Mas o trechinho final, para não ficar muito vazio, diz assim: para o vulgo, ou seja, para as pessoas em geral, para o povo, as coisas extraordinárias que ele fazia, Jesus fazia, e que pareciam sobrenaturais naquele tempo e até muito depois, eram milagres e não podia dar-lhes outro nome. Não tinha como dar um outro nome, porque havia limitação na questão da compreensão do desenvolvimento da inteligência
por conta também do desenvolvimento das técnicas a respeito do conhecimento das coisas, né? Então, tudo vem ao seu tempo, nada assim dá saltos, como a gente às vezes imagina. Então, não tinha que entender a partir desse nome mesmo. Um fato digno de nota é que ele se serviu desses milagres para afirmar a missão que recebera de Deus, mas nunca para se atribuir o poder divino. Isso Jesus não fez mesmo. É preciso, pois, riscar os milagres da lista das provas da divindade de Cristo. Vejamos se as encontramos em suas palavras. E aí tem a nota, a partir dessa última palavra que por acaso é palavras mesmo, né? Que o Herculano escreveu, né? Comentou, e nós não lemos no programa passado porque não daria tempo. Mas hoje nós temos mais tempo, então vamos iniciar por isso aí. Então diz Herculano Pires: a colocação deste problema está perfeitamente atualizada, até mesmo a lista de milagres referidos por Kardec corresponde aos fenômenos atualmente provados pela pesquisa parapsicológica. É quando a gente utiliza as conquistas científicas e percebe que elas andam exatamente de acordo com aquilo que foi dito no passado. Isso é bacana a gente estruturar por aí. Os milagres do Evangelho, como os de todas as escrituras religiosas do mundo, porque existem também, não são só no cristianismo, né? Não são invalidados pelo espiritismo, que apenas lhes tira o caráter de ocorrências sobrenaturais, enquadrando-os na concepção natural do universo e do homem que as ciências vêm elaborando. Se, de um lado, a prova da divindade do Cristo pelos milagres é negada, de outro lado, a prova da sua humanidade é confirmada. Eu acho isso lindo, essa coisa que nos aproxima de Jesus cada vez mais, quando a gente olha para ele e vê um ser humano ali que evoluiu, e não um ser que veio do nada, como se fosse um anjo, né, naquela concepção clássica também dos anjos, criado daquela maneira ali. Ou o próprio Deus, que é uma das grandes confusões que o ser humano o faz, né? Então, continuando aqui. O Filho de Deus toma o seu lugar de filho do homem, por ele mesmo afirmado, integrando-se na humanidade. Mas nem assim desaparece a sua divindade, como veremos adiante, pois ela se reafirma num sentido mais amplo, sem o particularismo exclusivista que lhe quiseram dar. Este pequeno estudo de Kardec é de uma profundidade ainda não percebida pela maioria dos próprios espíritas. E o Herculano chama a nossa atenção a isso aí, né? Então, assim como todos as pessoas desse mundo, os espíritas também estão num processo de desenvolvimento, de aprimoramento. A doutrina espírita, ela é toda uma faculdade, ela é toda uma pós-graduação, com mestrado, doutorado, pós-doutorado, ou seja, a gente leva tempo para poder realmente esmiuçar, aprender com todo o seu conteúdo. Então, ela não está de jeito nenhum desatualizada. Ela não precisa de jeito nenhum ser completada. Ainda não chegamos a esse tempo. Os espíritas ainda não, numa parte considerável, há uma compreensão profunda de todas essas matérias expostas pela doutrina espírita, estudadas por Kardec e pelos espíritos superiores, dando para a gente a condição necessária para podermos ajustar a nossa pessoa a esse conteúdo. Então a gente tem em mãos um trabalho magnífico de aprimoramento e desenvolvimento do cristianismo que iniciou lá com Jesus. Por isso é chamado a doutrina espírita de a terceira revelação de Deus aos homens. Mesmo que os outros cristãos
tradicional, né, ou tradicionais, eles não aceitem isso. Ninguém está discutindo isso, cada um é reservado a cada um a sua escolha, a sua maneira, mas aos espíritas é informado isso aí, justamente para poder a gente poder se ajustar, compreender que todas as coisas são importantes e o espírito não é melhor do que ninguém. Ele apenas tem informações mais precisas a respeito de certas coisas. Que ele faça bom proveito desse conteúdo para ajudá-lo na sua transformação moral. Essa é a ideia, o cerne da questão, né? Daí Jesus está sempre conosco, todos os dias, até a consumação dos ciclos, como ele mesmo disse. Então, querido amigo ouvinte, a partir desse momento a gente vai entrar no assunto dessa semana, né? Já que a gente aprendeu que não são os milagres que fazem Jesus um ser divino, a pergunta do texto que vamos iniciar hoje é se a divindade de Jesus é provada pelas suas palavras. Será? Então vamos lá, caminhando aqui com Kardec, codificador. Dirigindo-se aos discípulos que disputavam por saber qual deles era o maior, disse-lhes Jesus, chamando a si uma criança. E aqui tem alguns textos do Novo Testamento, né, em que Kardec coloca para depois ele fazer um comentário. E o primeiro diz o seguinte: e todo o que receber a mim, recebe aquele que me enviou, porque quem dentre vós todos é o menor, esse é o maior. São Lucas, capítulo 9, versículo 48. Kardec costuma respeitar a maneira como os textos são atribuídos a ele, utiliza tanto versões. No caso, ele utiliza a versão de Saci, que está dessa maneira, né? E é chamado São Lucas, que é uma maneira mais próxima dos católicos, dos cristãos católicos, do que os cristãos evangélicos, né? Jesus lhes disse ainda, e agora o outro texto: se Deus fosse vosso Pai, vós certamente me amaríeis, porque eu saí de Deus e vim. Porque não vim de mim mesmo, mas foi Ele quem me enviou. Essa está em São João, capítulo 8, versículo 42. E Jesus lhes disse mais: ainda por um pouco de tempo estou convosco, e depois vou para aquele que me enviou. São João, capítulo 5, versículo 33. O que a vós ouve, a mim ouve, e o que a vós despreza, a mim despreza. E quem a mim despreza, despreza aquele que me enviou. São Lucas, capítulo 10, versículo 16. E aí Kardec começa a tecer os comentários. O dogma da divindade de Jesus funda-se na absoluta igualdade da sua pessoa com Deus, sendo Ele mesmo Deus. É isto artigo de fé, afirma Kardec. Ora, estas palavras, tantas vezes repetidas por Jesus, aquele que me enviou, revelam não somente a dualidade de Jesus e de Deus, mas ainda, como temos dito, excluem a igualdade absoluta entre eles. Porque o que é enviado necessariamente é subordinado ao que envia. Obedecendo, pratica um ato de submissão. Um embaixador, falando do seu soberano, dirá: meu senhor, o que me envia. Mas se é o soberano que vem em pessoa, falará em seu próprio nome e não dirá: aquele que me enviou, porque não se pode enviar a si mesmo. Jesus o disse em termos categóricos: eu não vim de modo próprio, mas foi Ele que me enviou. Estas palavras, aquele que me despreza, despreza o que me enviou, não implicam igualdade e muito menos identidade. Desde todos os tempos, o insulto feito a um
embaixador foi considerado como feito ao próprio soberano. Os apóstolos tinham a palavra de Jesus como Jesus tinha de Deus, quando lhes disse: aquele que vos escuta, me escuta. Não queria certamente dar a entender que os seus apóstolos e ele não eram senão uma só e a mesma pessoa, iguais em tudo. E aí a gente vai vendo, né, a diferença, né, a linha de raciocínio que nos está sendo proposta aqui para o nosso aprendizado. Tem mais uma nota aqui do Herculano Pires, que é o revisor, que também vale muito a pena e tem a ver e reforça, né, essa questão aqui, né, e traduzindo aos tempos do Herculano ali nos anos 70, uma linguagem muito própria e que vale a pena, como já disse ainda há pouco. Esta comparação da posição de Jesus em relação a Deus e da posição dos apóstolos em relação a Jesus é um verdadeiro achado de Kardec. E aqui o Herculano, né, valorizando aí exatamente essa linha de raciocínio que Kardec propõe para nós. Com base nas próprias palavras evangélicas, o dogma absurdo da unidade pessoal desaparece. É essa forma de divindade que o Espiritismo não reconhece, nem pode reconhecer em Jesus. Deu para entender, né, querido amigo ouvinte? É essa forma, a maneira como é atribuída, crida por muitos cristãos, que o Espiritismo não concorda de jeito nenhum e explica o porquê, né? Fazer do enviado o próprio Deus é hoje mais do que nunca inaceitável. Nossa concepção atual de uma inteligência suprema, Deus, criadora e mantenedora do universo, não pode aprovar a confusão que pretende fazer de Jesus uma encarnação de Deus, uma manifestação integral do infinito no finito. A divindade de Jesus está em sua superioridade espiritual em relação aos homens, na condição sobre-humana do seu espírito e não do seu corpo, da sua encarnação. E aqui, pela nota, né, do Herculano traz, ele vem reforçar exatamente o que Kardec está fazendo em relação à comparação entre a identidade de Deus e a identidade de Jesus. Existe uma proximidade, uma união. Eu muitas vezes costumo dizer que Jesus se identifica com Deus, mas não no sentido de ser o próprio Deus, né? É no sentido de estar em união. Talvez eu deva corrigir até a minha maneira de falar para não confundir a cabeça das pessoas. Então eu vou procurar me vigiar para não falar usando essa palavra, para não gerar mais confusão, que não é o nosso desejo nesse sentido. Mas dá para a gente perceber, pelos próprios textos que Kardec chama a atenção, a distância, a diferença que existe entre Deus e Jesus. E isso muda tudo, porque os homens, numa determinada época, pegaram a figura de Jesus e a deificaram, a transformaram num Deus, sabe, num mito, o que piora a situação. E isso acaba distanciando as pessoas do Mestre Jesus. E por mais que todos nós possamos pensar em Jesus, nos dizermos cristãos, e a figura de Jesus simbolizar para nós, né, algo assim maravilhoso, quando a gente tem dentro de nós uma imagem tão distante dele, entre nós e ele, como se ele fosse de uma natureza diferente, totalmente diferente da nossa, isso dificulta a gente compreender e assimilar muitas coisas. Daí a importância desse assunto. Mas quando a gente tira essa concepção dessa maneira como é colocada, como nos foi colocada a respeito dessa natureza de Jesus, e o compreende com a sua natureza humana, tudo muda, querido amigo ouvinte. Tudo muda. Porque a gente passa a olhar Jesus de uma maneira diferente. Nos aproximamos dele. E aí a gente talvez valorize mais quando ele nos ensina dizendo: as obras que eu faço, vós também podeis fazer. Eu vou para o meu Pai e vosso Pai, e assim por diante. Então a gente de fato passa pelo menos a entender, se não seria melhor, a sentir que vamos todos
vamos conseguir superar esse estado ainda tão bruto do desenvolvimento humano na atualidade. Muitas pessoas já conseguiram superar isso aí, mas não dá para a gente nominá-las, a não ser algumas que ficaram conhecidas na história. Existem muitas outras pessoas que têm conseguido isso, mas uma parcela ainda muito grande, e como o próprio Jesus disse, que nenhuma das ovelhas que o Pai confiou a ele se perderia, fica mais fácil para a gente ter esperança, acreditar e trabalhar em nós mesmos para podermos, sim, não só acreditar, mas termos a certeza de que um dia iremos chegar à estatura de um Jesus, nos tornarmos um com Deus, assim como Ele o é com Deus. Isso é maravilhoso, isso muda tudo, né, dentro da nossa concepção. Vamos só mais um pouquinho aqui, que o nosso tempo urge, né? A dualidade das pessoas, assim como o estado secundário e subordinado de Jesus relativamente a Deus, ressaltam sem equívoco das seguintes palavras: mas vós outros sois os que haveis permanecido comigo nas minhas tentações. E por isso eu preparo o reino para vós outros, como meu Pai o tem preparado para mim, para que comais e bebais à minha mesa, e vos senteis sobre tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Isso está no Evangelho segundo São Lucas, capítulo 12, versículos 28, 29 e 30. E agora mais uma outra. Eu não falo senão do que vi em meu Pai, e vós fazeis o que vistes em vosso Pai. Isso está em São João, capítulo 8, versículo 38. E mais uma. E formou-se uma nuvem, que lhe fez sombra, e saiu uma voz da nuvem que dizia: Este é meu filho, diletíssimo, ou filho dileto, ouvi-o. Isso lá na Transfiguração. Está no Evangelho segundo São Marcos, capítulo 9, versículo 6. Mas quando vier o Filho do Homem na sua majestade, e todos os anjos com ele, então se assentará sobre o trono da sua majestade. E serão todas as gentes congregadas diante dele, e separará um dos outros, como o pastor aparta dos cabritos as ovelhas. E assim porá as ovelhas à direita e os cabritos à esquerda. Então dirá o rei aos que hão de estar à sua direita: Vinde, benditos de meu Pai, possuí o reino que vos está preparado desde o princípio do mundo. São Mateus, capítulo 25, versículos 31 a 34. Todo aquele, pois, que me confessar diante dos homens, também eu o confessarei diante de meu Pai que está nos céus. E o que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante de meu Pai que está nos céus. São Mateus, capítulo 10, versículos 32 e 33. Ora, eu vos declaro que todo o que me confessar diante dos homens, também o Filho do Homem o confessará ante os anjos de Deus. O que, porém, me negar diante dos homens, também será negado na presença dos anjos de Deus. São Lucas, capítulo 12, versículos 8 e 9. E eu vou parar por aqui, mas vamos continuar no próximo programa, porque Kardec vai continuar dando várias referências. Daí a gente perceber, querido amigo ouvinte, não só a importância, mas o interesse de Kardec para que nós não tenhamos dúvida em relação a isso aí. Isso não é um estudo qualquer. E promove na gente um entendimento melhor, mais profundo, mais claro a respeito da natureza de Jesus. Principalmente daqueles que às vezes negam que Jesus veio em carne, daqueles que negam isso, aquilo, outro, fazem uma confusão danada. Então, não vou dizer que a gente vai sanar todas as nossas dúvidas, porque às vezes são muitas, e ficam muito confusas. Mas pelo menos o que tange aqui a possibilidade, Kardec nos oferta, esse trabalho de pesquisa minucioso e luminoso, eu diria, numa expressão da psicologia profunda do Jung, o sentido
muito iluminado que vem nos esclarecer. Mas aí já é um papo para o próximo programa. Eu agradeço, querido amigo ouvinte, desejando nesse clima maravilhoso que envolve os dias próximos ao Natal, um Feliz Natal e também um início de ano, já desejando isso também para todos vocês. Um ano que seja maravilhoso, que possamos ter principalmente um sentimento de muita gratidão a Deus pela oportunidade. Muita paz a todos e até a próxima. Você está ouvindo o programa Luz na Penumbra. A Rádio Rio de Janeiro está levando ao seu lar e ao seu coração a mensagem consoladora da doutrina espírita, através do programa Luz na Penumbra. E com vocês, Antônio de Pádua Barbosa, para comentar o Evangelho segundo o Espiritismo da obra codificada por Allan Kardec. Muito boa noite, meus amigos. Estamos de volta aqui para estudarmos o Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec, nesse nosso amado programa Luz na Penumbra. Nós estamos aqui estudando o seu capítulo 7º, que trata da primeira bem-aventurança trazida por Allan Kardec para a nossa análise. Bem-aventurados os pobres de espírito. Nós já estudamos no programa anterior de que se trata esse termo pobre de espírito. Isso se refere às pessoas humildes, mesmo que tenham pouco conhecimento, muito conhecimento acadêmico, literário, não importa. Tem que ser pobre de espírito e humilde de coração. Essa é a verdadeira humildade. Então, dando continuidade a esse estudo, tem esse tópico aqui que inicia no item 3º. Aquele que se eleva será rebaixado. Esse título já nos dá ideia do que se trata, né? Então começa com a passagem de Mateus, seu capítulo 18, itens 1 a 5. Nessa mesma ocasião, os discípulos se aproximaram de Jesus e lhe perguntaram: quem é o maior no reino dos céus? Jesus, chamando a si um menino, o colocou no meio deles e respondeu: digo-vos em verdade que se não vos converterdes e tornardes quais crianças, não entrareis no reino dos céus. Aquele, portanto, que se humilhar e se tornar pequeno, como esta criança, será o maior no reino dos céus. E aquele que recebe em meu nome a uma criança, tal como acabo de dizer, é a mim que recebe. A outra passagem aqui no item 4, em Mateus capítulo 20, versículos 20 a 28. Então a mãe dos filhos de Zebedeu se aproximou dele com seus 2 filhos e o adorou, dando a entender que queria pedir alguma coisa. Disse-lhe ele: que queres? Manda, disse ela, que esses meus 2 filhos tenham assento no teu reino, um à tua direita e o outro à tua esquerda. Mas Jesus lhe respondeu: não sabeis o que pedis. Podeis beber o cálice que eu vou beber? Eles responderam: podemos. Jesus lhes replicou: é certo que bebereis o cálice que eu beber, mas pelo que respeita a vós, sentardes à minha direita ou à minha esquerda, não cabe a mim vou-lo conceder, mas para aqueles a quem meu Pai o tem preparado. Ouvindo isso, os 10 outros apóstolos se encheram de indignação contra os 2 irmãos. Jesus, chamando-os para perto de si, lhes disse: sabeis que os príncipes das nações as dominam, e que os grandes se tratam com o império. Assim não deve ser vós. Ao contrário, aquele que quiser tornar-se maior,
seja vosso servo, e aquele que quiser ser o primeiro entre vós, seja vosso escravo, do mesmo modo que o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a vida pela redenção de muitos. Terceira passagem, em Lucas, capítulo 14, versículo 1 e 7 a 11. Jesus entrou dia de sábado na casa de um dos principais fariseus para ir fazer a sua refeição. Os que lá estavam observaram. Então, notando que os convidados escolhiam os primeiros lugares, propôs-lhes uma parábola dizendo: quando fordes convidados para bodas, não tomeis o primeiro lugar, para que não aconteça que, havendo entre os convidados uma pessoa mais importante que vós, aquele que vos haja convidado venha dizer-vos: dai vosso lugar a este, e vos vejais constrangidos a ocupar, cheios de vergonha, o último lugar. Quando fordes convidados, ide colocar-vos no último lugar, a fim de que, quando aquele que vos convidou chegar, vos diga: meu amigo, vem mais para cima. E isso então será para vós um motivo de glória, diante de todos os que estiverem convosco à mesa. Porque todo aquele que se eleva será rebaixado, e todo aquele que se abaixa será elevado. Mais uma vez mostrando aquele mote, aquele tema da humildade. Então Kardec comenta aqui: essas máximas resultam do princípio de humildade que Jesus não cessa de apresentar como condição essencial da felicidade prometida aos eleitos do Senhor, e que ele formulou assim: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Ele toma uma criança como tipo da simplicidade de coração e diz: será o maior no reino dos céus aquele que se humilhar e se fizer pequeno como uma criança. Isto é, que não alimentar nenhuma pretensão à superioridade ou à infalibilidade. Deparamos com a mesma ideia fundamental nesta outra máxima: aquele que quiser tornar-se o maior, seja o vosso servo. E nessa outra: aquele que se humilhar será exaltado, e aquele que se elevar será rebaixado. O Espiritismo vem sancionar a teoria pelo exemplo, mostrando-nos a posição de grandes do mundo dos espíritos, os que eram pequenos na terra, e bem pequenos muitas vezes os que na terra eram os maiores e os mais poderosos. É que os primeiros, ao morrerem, levaram consigo aquilo que faz a verdadeira grandeza do céu, e que jamais se perde: as virtudes, ao passo que os outros tiveram de deixar aqui o que constituía a sua grandeza terrena, e que não se leva para outra vida: a riqueza, os títulos, a glória, a nobreza de nascimento. Nada mais possuindo senão isso, chegam ao outro mundo privados de tudo, como náufragos que tudo perderam, até as próprias roupas. Conservam apenas o orgulho, que torna a sua nova posição mais humilhante, pois vem acima deles, resplandecente de glória, aqueles a quem espezinharam na terra. O Espiritismo nos mostra outra aplicação desse princípio nas encarnações sucessivas, mediante as quais os que ocuparam as mais elevadas posições numa existência descem em existência seguinte as mais ínfimas condições, caso tenham sido dominados pelo orgulho e pela ambição. Não procureis, pois, na terra os primeiros lugares, nem vos colocar acima dos outros, se não quiserdes ser obrigados a descer. Buscai ao contrário o lugar mais humilde e mais modesto, pois Deus saberá dar-vos outro mais elevado no céu, se o merecerdes. Realmente, gente, muitas vezes a gente faz coisas e não percebe que está agindo com uma certa presunção, um certo orgulho, uma certa soberba. Mas justamente isso ainda faz parte do que nós temos dentro de nós, gente. Essa não é a nossa primeira encarnação. Nós estamos vindo aí diversas, milhares de encarnações, sem ter aprendido essas máximas de Jesus.
mesmo até que estejamos nesses últimos 2000 anos, frequentado diversas igrejas. Com certeza muitos padres e pastores, rabinos, nos ensinaram isso. Mas deixamos de estar por um ouvido e sair pelo outro, que estamos ainda fascinados pelas coisas terrestres. Porque antes de Jesus, nós já estávamos aqui agindo assim. Senão ele não viria nos contar isso. Ele não precisava vir aqui nos explicar tudo isso a respeito da humildade, de servirmos e não sermos servidos, se nós já tivéssemos praticado isso antes dele chegar. É porque não estávamos. Ele veio, deixou isso tudo aqui para nós e nós continuamos agindo da mesma maneira. Não importa os diversos santos da igreja, padres, como disse, pastores, uma porção de irmãos abnegados nos ensinando. Mas nós tivemos muita dificuldade de entender. Então é por isso, talvez, nós achemos que somos os trabalhadores da última hora. Porque agora nós estamos pegando a última hora de trabalho na vinha. Então veio o Espiritismo, amando do Senhor da vinha, nos convidar para o trabalho. Convidar para a seara de Deus. E nós aceitamos o convite. Mas temos que trabalhar, né, gente? Temos que trabalhar. Ser chamado é uma coisa, todos são chamados. Agora, ser escolhido depois de começar o trabalho, mostrar que trabalha direito para ser escolhido, é outro departamento. E a primeira coisa que precisamos ter para ser um bom trabalhador na seara de Jesus, para prepararmos terreno para, aí sim, irmos para o reino dos céus, é sermos humildes. Porque nós temos a tendência de chegar nos lugares abafando. Somos um simples convidado da festa. O dono da festa está lá, os nubentes, o aniversariante, não importa, eles estão lá. Nós somos convidados. Não somos melhor que ninguém na festa. E se eventualmente formos, por algum motivo, uma amizade mais profunda com o dono da festa, deixe que ele nos chame, nos convide para alguma coisa. Nos ofereça um lugar mais importante, não importa. Mas nós não podemos chegar e já querendo ser o dono de tudo. Sentar no primeiro lugar, já fazer amizade com o pessoal do serviço. Não, humildes, vamos ficar na nossa. Por quê? Quem se exaltar será rebaixado. E aquele que se humilhar será elevado. Então é um alerta muito importante para nós, porque todos nós temos essa tendência, gente. É uma tendência contra a qual nós temos que lutar. É por isso que nós estamos estudando, aprendendo aqui com o Evangelho de Jesus, para nos esforçar a mudar o nosso modo. Não fiquem pensando que se você mesmo se reconhece uma hora ou outra fazendo isso, que você é a última das pessoas. Não é, porque todos nós ainda somos assim. Faz parte atavicamente da nossa condição ainda animalesca. Nós temos essa condição ainda. Quando Deus pôs na nossa fronte a capacidade de escolher as coisas, discernir o que é bom para nós e o que não é bom para nós, deixamos pouco a pouco de agir só com o instinto, nós fomos dando preferência às coisas que achávamos melhor para nós, o que é óbvio. E se estamos acostumados a sempre buscar o que é melhor para nós vamos adquirindo gosto por isso e vamos ficando assim. Então, mesmo quando nós prejudicamos os outros, nós continuamos buscando o que é melhor para nós, independentemente se prejudica ou não prejudica. E estamos aqui há milhares de anos fazendo isso. Não vai ser agora, porque começamos a estudar verdadeiramente o Evangelho de Jesus, que vamos parar. Nós estamos começando o trabalho na vinha. Chegamos agora, na última hora. Vamos começar. Então vamos pegar o trabalho humilde, simples, não quer chegar chegando, chegar a ser o dono do pedaço. Não é a nossa situação. Chegar com humildade. Há trabalhadores aqui há mais tempo que nós, que chegaram em situação melhor que nós, porque foram humildes, porque trabalharam muito, praticaram o amor e a caridade. Então, vamos aprender com eles. Não vamos achar que vamos aprender tudo e vamos pôr tudo em prática de uma hora para outra. Não vai ser assim.
Nós temos que reconhecer humildemente a nossa situação ainda cheia de complicações, toda problemática, cheia de defeitos. E vamos pouco a pouco eliminando esses defeitos. E o primeiro deles é o orgulho e o egoísmo. Como Emmanuel fala, que vai falar numa mensagem mais para frente. Então, é uma coisa que eu penso assim, simples de nós entendermos. Não é difícil entender essa lógica dessa bem-aventurança do Cristo, que é focada na humildade. Servir em vez de ser servido. E não queria, como os filhos de Zebedeu, a mãe deles queria que Jesus desse os melhores lugares no reino dos céus para os filhos dela, o que é lógico. Ela é mãe. Ela quer que os filhos tenham o melhor que todo mundo, não importa se vai tirar lugar dos outros. Ela quer o melhor para o filho dela. Mas eu disse, será que eles têm condição de segurar a onda que eu vou segurar, beber do cálice que eu vou beber? Eles disseram, temos sim. Mas eu disse, não cabe a vocês decidirem isso. Quem cabe a Deus decidir se vocês têm capacidade ou não de beber o que eu vou beber. Claro que não tinham condição. Então, Deus só vai decidir por aqueles que realmente fizerem por onde. E é isso que Kardec está nos mostrando aqui, nos explicando, tornando mais claro para nós essas passagens que Jesus nos mostra aqui. Nós, com certeza, nós espíritos temos já esse costume de falar, não, a gente tem que sempre sentar no último banquinho. Nós aprendemos bem essa parábola que Jesus conta aqui, é muito clara e nós entendemos isso. Eu escuto isso há muito tempo. Agora, será que nós conseguimos pôr em prática? Nós conseguimos pôr em prática, às vezes, no lugar físico, realmente que é assim. Tem lá festa, ou uma palestra, ou que seja, nós, tudo bem, ficar aqui atrás, fisicamente é fácil para nós fazer, mas será que nas situações que não são físicas, não são tangíveis, nós nos colocamos realmente numa situação de espera para ver o que Deus reserva para nós? A mãe dos filhos de Zebedeu, não, ela foi logo precipitando, quis logo botar os filhos dela na frente. Se ela fosse mais cautelosa, deixaria os filhos lá atrás. Não, meus filhos, fiquem aqui, aguardem o Senhor, no caso era o Cristo, ou o Pai que está no céu, chamar vocês para um lugar melhor. Não era uma situação tangível, como é o caso da parábola, que era uma festa. Mas nós, mesmo nessas situações intangíveis, nós temos a tendência ainda de nos colocar, nos sentir melhores, né, que os outros, mereciam um tratamento melhor. Faz parte, gente. Faz parte. E a primeira coisa para nós conseguirmos mudar essa situação em nós é reconhecer isso. Ter a humildade de reconhecer que não é humilde. Isso é que tem que entender. Nós temos que ter a humildade de reconhecer que ainda não somos humildes. Ainda temos muito orgulho, muita soberba, muita vaidade dentro de nós. Então, é o primeiro passo e o passo mais importante para nós nos tornarmos os verdadeiros pobres de espírito, no sentido da simplicidade e da humildade. Como disse Jesus, sermos como uma criança. A criança é simples. Ela não tem muito salamaleque. Não tem. Simplicidade. Jesus disse, olha, vocês têm que ser igual a criança. Ela é o menor que está aqui, mas vai ser bem recebido no reino dos céus pela sua simplicidade. Então, esses ensinamentos do Cristo são muito importantes e são a base de tudo aquilo que ele vai nos propor nas próximas bem-aventuranças. Por isso que eu considero super, super importante esse capítulo ser o primeiro desse estudo de bem-aventuranças. Porque se não for humilde, você não vai conseguir ser mais nada. Cadê que diz, não, olha, aquele que assim, deu importância aos tesouros da terra, quando chega na espiritualidade,
Não tem nada, às vezes nem a roupa. Ao passo que aquele foi humilde, mandou para consigo, foi para o céu com as suas virtudes. E vão chegar no reino dos céus, as virtudes o fazem resplandecer. Beleza. Mas a primeira das virtudes é, com certeza, a humildade. As outras todas não são completas, não são perfeitas, se não formos humildes. Que estaremos praticando beneficência, esmola, só isso, se não formos humildes. Não adianta nenhuma caridade material ser feita sem humildade. Nenhuma caridade moral ser feita se não tiver humildade antes. Deixa de ser caridade, passa a ser beneficência, passa a ser esmola. A verdadeira caridade tem que ser humilde. Também vamos aprender mais para frente aqui. Uma das primeiras coisas, das características da caridade é a humildade, é a calma. Então, como se diz hoje em dia, é um spoiler, porque vamos mais para frente estudar aqui a respeito da caridade. Então, meus amigos, por hoje nós vamos ficando por aqui. Uma boa noite a todos e muita paz. E vamos ouvir agora a prece de encerramento de nosso programa, na voz de Geraldo de Aquino. Jesus, dá-nos coragem para a luta, piedade para os insultos e misericórdia para as injustiças e ingratidões. Limpa nossa alma de inveja e ambições mesquinhas, de ódio e de vingança o nosso caminho. E que dentro em pouco, ao recolher-nos de novo ao calor do nosso leito, para que o sono nos dê a paz e o esquecimento das tristezas humanas, possamos sentir, Senhor, no mais íntimo de nosso ser, a doçura indefinível do Teu amor e a grandeza incomparável da Tua divina presença. Que assim seja. Acabamos de apresentar o programa Luz na Penumbra, que voltará a ser apresentado amanhã às 21 horas nesta emissora.